Muito bem, estamos de volta para a última parte deste resenha semanal. Dr. Titossi, os fatos mostram que o país está no momento de alguma perturbação e que algumas ordens, incluindo ordens policiais, não estão a ser acatadas pelos moçambicanos e o sistema governativo está turbulento. Vemos isso com algumas ações populares, o que significa que ainda é um fato que as pessoas contestam os resultados, inclusive algumas negam que Daniel Chapo tome posse na qualidade de Presidente da República. Isto, obviamente, pode ter implicações na governação. Como estabilizar o país, como harmonizar o país, como colocar os moçambicanos unidos para o cumprimento da famigerada frase usada por Daniel Chapo de vamos trabalhar. Como é que todos os moçambicanos, qual é a instrução que deve ser dada aos moçambicanos para que todos possam juntar-se e, apesar deste ambiente todo vivido, voltarem àquela unidade e voltarem a fazer com que haja cumprimento dessa frase, vamos a trabalhar. Pois, obrigado, Luciano. Olha, de fato, vivemos um momento extremamente crítico da nossa jovem democracia, uma democracia, é preciso que se diga, de 50 anos, 20 sendo partido único, portanto havia uma democracia, havia eleições, depois outros 30 de democracia multipartidária, ainda é muito jovem. O que sucede, o que deve ser feito é precisamente o que temos estado a assistir. Primeiro dizer que de fato vivemos um momento caótico, um momento de grande turbulência, como referiu, mas uma coisa me dá esperança, é o fato de haver um amplo consenso sobre a necessidade de mudança. Portanto, a necessidade de mudança não é patrimônio exclusivo de uma formação política ou de alguns atores políticos. Há um amplo consenso na sociedade em como o nosso rumo deve mudar. E os manifestantes que estão na rua, os manifestantes que atuam nas redes sociais, na sua maioria, agem de boa fé com a intenção de trazer mudanças positivas para o país. É verdade que quando estas manifestações são feitas de forma caótica, sem ordem, sem clareza de liderança e outros aspectos, gera espaço para turbulências. É por isso que nós assistimos à vandalização e tudo mais, que foram matérias que já tratamos em tempo oportuno. Nestas circunstâncias de caos, de turbulência, de tormenta, é nestes momentos em que os líderes se revelam. É nos momentos de adversidades que os grandes líderes se notabilizam, que as qualidades do capitão, tanto na direção do leme, se revelam. E vimos, agora com a chegada, e já falamos aqui do Venâncio, que foram criadas condições de... Olha, no mesmo dia que o Venâncio chegava a Maputo, a Moçambique, também chegava na Venezuela a Maria Corina Machado, a líder da oposição na Venezuela, que contesta os resultados eleitorais que dão vitória a Hugo Chávez. Foi notável a brutalidade, ou pelo menos uma ação questionável da polícia naquele país, que chegou a deter a líder da oposição. Isto não assistimos aqui em Moçambique. Isto já é um sinal de tolerância, um sinal de abertura. Mas, por outro lado, como eu dizia, o Venâncio está num dilema. Por um lado, ele pretende participar no diálogo, como aliás falou, e por outro lado, pretende manter acesa a chama da luta que ele tem estado a cultivar no seio dos seus apoiantes. É preciso que ele não mostre fragilidade. Aliás, para ir ao diálogo com alguma pujança, ele precisa elevar a pressão. Isto cria uma situação de dilema em que, por vezes, há estas ações que criam alguma confusão se houve turbulência ou não. Agora, qual é a resposta? Como pacificar o país? Para pacificar o país é preciso um dirigente forte. E o que nós assistimos depois da reunião com os líderes dos partidos políticos
Foi uma intervenção que a parte foi nos dada a conhecer, foi uma intervenção que revelou alto nível de solidariedade, grande seriedade, muita franqueza, um espírito de abertura da parte do líder, que é precisamente isto que é preciso fazer nesta fase para amainar os ânimos e levar o país a caminhar para frente. Dr. Titossi, qual é a relevância deste diálogo que está a acontecer, este diálogo que o Presidente da República promoveu exclusivamente no dia 9, quando o Venâncio não participa, sendo que é o Venâncio que está a criar um movimento que todos nós conseguimos observar. Não se está a construir um diálogo, não se poderá aqui estar numa situação de diálogos paralelos? O diálogo não está encerrado, Luciano. Aquela foi apenas uma etapa. A abertura para o diálogo continua, aliás, foi referido por todos os intervenientes. O próprio Venâncio estava disponível para o diálogo, significa que reconhece que não tendo participado naquele dia, participará em devido momento, devido às circunstâncias, e não há espaço para, eu não creio que seja relevante discutir se era necessário paralisar o país e, portanto, interromper todas as ações, porque, com o respeito que merece, obviamente, tanto político como social, mas nada impedia que houvesse agendas que estivessem em curso para que, em devido momento, fosse integrado este elemento que já foi dito que é de extrema relevância para o diálogo que se pretende seguir. Muito bem.